Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Me chamo Cláudio Fonseca, sou professor, sou advogado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje eu trago aqui um tema bem interessante: Eros, Psique e Voluptas, o vínculo ameaçado na sociedade de consumo, do consumo. Então, Eros, amor, Psique, alma. São figuras, tanto Eros quanto a Psique, são figuras centrais do famoso mito grego-romano que narra o amor entre Deus e o mortal Psique, culminando no nascimento de Voluptas, a deusa dos prazeres sensuais e da alegria, filha da união do amor com a alma. Então, Voluptas é a filha do amor com a alma. O mito, pessoal, é uma alegoria da jornada da alma humana em busca do amor verdadeiro, superando provações, né, para alcançar a imortalidade e a plenitude, que simboliza a Voluptas. Tá? Então, se você tiver interesse, você faz aí uma busca para você entender aí essa questão do relacionamento entre esses três Eros, né? Psique e Voluptas. Mas o que que isso tem a ver com a sociedade contemporânea? O que isso tem a ver com a sociedade atual? E o que isso tem a ver com o direito? Tem muito a ver. Explico. A crise contemporânea, vejam vocês, a crise contemporânea dos vínculos, ela pode ser compreendida à luz, né, da tensão entre Eros, Psique e Voluptas. Por quê? Vejam só, essas três dimensões, quando integradas, elas sustentam uma experiência humana plena. Vejam, experiência humana plena, quando as três estão integradas, né? Porém, quando separadas, elas vão produzir fragmentação, elas vão produzir esvaziamento e vão produzir solidão. Tá? Então, quando Eros, Psique e Voluptas estão ali numa simbiose, vamos dizer assim, estão ligados à harmonia, à felicidade. Quando não, vai haver o quê? O contrário disso, né? Um esvaziamento, uma solidão. Ok? Então, Eros representa a força do vínculo. O impulso. O Eros é o impulso que nos lança em direção ao outro. Ao outro e ao mundo também. Então, ele não busca apenas o prazer. Tá? Embora Eros, erótico, né? Eros, o amor erótico. Ele não busca apenas o prazer, mas ele busca a ligação, ele busca a continuidade, a construção de sentido no tempo. Eros exige presença, Eros exige repetição, Eros exige paciência e risco. Aguardem isso. Eros exige risco. Por quê? Porque quando se ama, você tem o quê? A possibilidade da perda. E a perda é um risco que vai gerar sofrimento. E sofrimento é o que ninguém quer. Tá? Então, exatamente os elementos que estruturam os vínculos na vida cotidiana, marcada pela rotina e pela convivência. Então, Eros é isso. Eros é a busca por uma coisa mais profunda, vamos dizer assim. É uma continuidade, né? É uma busca por não por um relacionamento, mas por um amor verdadeiro, vamos colocar assim. Agora, vamos falar da psique.
A psique, por sua vez, é a dimensão da alma, tá? Da alma que dá profundidade à experiência. Veja só. É nela, na psique, que o encontro com o outro se transforma em aprendizado, memória e identidade. Vejam só, tá? Então, o encontro, ele não é só um encontro visando o prazer momentâneo, o prazer instantâneo, né? Então, a psique ela vai buscar isso, um aprendizado, uma memória, a identidade. A psique precisa de tempo, precisa de silêncio, precisa de elaboração. Ela amadurece na repetição dos gestos, né? Lembra que para a flor ficar bonita, você não pode regar uma única vez, não é verdade? Ela precisa ser regada ali, cuidada, tá? Então, a psique precisa o quê? Precisa de rituais compartilhados, precisa de constância da vida comum. Sem a psique não há enraizamento, apenas o quê? Sem a psique há apenas estímulos passageiros, estímulos rápidos. Então, a psique, ela é essencial, ok? E por último, voluptas. A voluptas refere-se ao prazer imediato, o prazer sensorial, né? De sentir. É um prazer consumível, tá? Em si mesmo, a volupta não é negativa, né? O prazer faz parte da vida. No entanto, quando voluptas se emancipa, se separa, fica sozinha, né? Se separa de Eros e se separa da psique, ela se converte em consumo de experiências, em busca incessante por estímulos, estímulos novos, né? Intensos e rapidamente o quê? Descartáveis. O prazer, então, deixa de ser encontro e passa a ser uso. Ora, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Exatamente isso. O prazer, o quê? Ele deixa de ser um encontro e passa a ser uso. Então, assim, nós, enquanto consumidores, estamos o quê? Consumindo não só produtos, não só objetos. Estamos também consumindo, entre aspas, pessoas, né? Por quê? Porque a nossa sociedade ela é orientada para o consumo e pelo consumo, né? Então, voluptas ocupa nessa sociedade de hoje, ela ocupa o quê? Ela ocupa o centro, prazer imediato, né? Sensorial e consumível, enquanto Eros se fragiliza e a psique se fragmenta, né? Então, o vínculo, que seria, né, que é uma coisa importantíssima, o vínculo que exige permanência, passa a ser percebido como um obstáculo, tá? Então, lá no aplicativo de relacionamento, eu não quero uma permanência, eu quero simplesmente olhar o cardápio e verificar lá a pessoa que vai, vamos dizer assim, possuir aqueles requisitos que eu procuro, e aí eu começo a me relacionar. Se porventura surge ali um defeito, alguma coisa, logo eu já vou me lembrar da segunda opção, da terceira opção do cardápio. E aí esse relacionamento não vai ter nenhum vínculo, ok? O compromisso ele ameaça a liberdade, né? A rotina ela é vista como tédio no dia de hoje. Em seu lugar, né, no lugar do vínculo, surgem o quê? As conexões rápidas, prazeres soltos no tempo, experiências acumuladas
sem uma continuidade, né? Então, nós temos o quê? Uma vida rica em estímulos, mas pobre em sentido, tá? O medo de sofrer passa a ter uma importância crucial nessa sociedade, né? Então, esse deslocamento produz uma solidão. Essa falta vamos dizer assim, de vínculos mesmo, vai gerar a solidão. Não a solidão de ausência de pessoas, porque às vezes nós estamos junto a várias pessoas, mas é justamente uma solidão pela falta de vínculo, né? Então, a gente vive cercado de contatos, né? Especialmente pelas mídias sociais, mas não existe ali um aprofundamento, um enraizamento desses relacionamentos, né? Estamos conectados? Sim, mas não pertencente, né? Ok? E como observa o sociólogo Bauman, né? Ele diz: vínculos líquidos não sustentam a vida quando ela exige permanência, né? Então, a vida exige permanência, a vida exige, né? É a convivência, esse vínculo mais profundo, porque aí eu vou liberar, eu vou lançar o Eros. Eu não vou ficar com o Eros somente para mim, porque se eu ficar com ele somente para mim, eu vou utilizar pessoas o quê? Para a minha satisfação. E aí essa relação vai ser uma relação de conexão rápida, né? Observando ali, buscando um prazer imediato, ok? E para resgatar, né? Resgatar o vínculo, portanto, implica o quê? Reintegrar. Reintegrar Eros e Psique. Então, esses dois precisam estar juntos, precisam estar ali numa relação harmônica, né? Desenvolvendo ao prazer sua dimensão relacional e simbólica. Significa o quê? Reaprender a habitar a rotina, o tempo lento, os rituais simples, né? Então, o jantar compartilhado, a presença constante, o cuidado repetido. É nesse chão cotidiano, né, vamos dizer assim, que o vínculo se sustenta, né? Que o pertencimento se reconstrói e a solidão encontra-se aí na possibilidade de superação, né? Superar a solidão é quando nós criamos esse vínculo, quando a gente elimina a nossa solidão intelectual, né? Quando os nossos relacionamentos passam a ser mais profundos, né? E aí é necessário o quê? É necessário respeito, é necessário cuidado, né? É necessário o quê? O observar de uma maneira mais ampla possível o outro, ok? E aí a gente pode colocar não só as relações afetivas, mas a gente pode fazer aí uma interpretação extensiva, né? E jogar esse olhar aí para a sociedade, para as pessoas mais vulneráveis, para as pessoas pobres, né? Para as pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, ok? E nesse diapasão nós temos o quê? Nós temos a diminuição, a mitigação, vamos dizer assim, dos problemas, dos conflitos sociais, tá? Então, quando que o direito ele é requisitado? Quando há um conflito entre pessoas, não é isso? Então, muito embora nós estamos falando aqui, começamos falando aqui de mitologia, mas isso tem muito a nos ensinar acerca dos relacionamentos da contemporaneidade, né? Por quê? Porque hoje nós deixamos de ser cidadãos e somos apenas consumidores. E o fato de sermos consumidores, nós passamos a consumir relacionamentos, consumir pessoas, vamos dizer assim.
né, dentro dos relacionamentos. E isso, a longo prazo, vai trazer o quê? Vai trazer problemas psíquicos, né, problemas de relacionamento, né, problemas de conduta e, consequentemente, né, agressões verbais. Isso já vem como uma consequência ali, como, né, e não que seja uma obrigatoriedade, né? Não é isso. Mas aqui, só para a gente ter essa, vamos dizer assim, essa visão mais ampliada dos relacionamentos, né? Da Eros, da Psique e da Voluptas, a da Voluptas sendo assim, convivendo de uma forma harmônica, e aí chamando a nossa atenção para a questão da sociedade de consumo, ok? Então, pessoal, espero ter contribuído aí de alguma forma, né? Esse bate-papo filosófico, né? Sociológico, mitológico até. Então, agradeço bastante aí a todos. Se você gostou desse vídeo, você, por favor, compartilhe, você se inscreva lá no nosso canal do YouTube também. Vou colocar muitos outros vídeos aí, não somente acerca de filosofia e sociologia, mas do próprio direito em si, ok? Então, muito obrigado, um grande abraço.